TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, 1 da tarde, e no domingo, 9 da noite. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo ele é muito importante para quem apresenta, para quem é entrevistado e principalmente para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a penúltima do mês, hoje é dia 19 de maio. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa, eu recebo o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Eduardo Toledo. Dr. Eduardo, muito boa noite, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite aos telespectadores da TV Candidez, aos amigos do programa Amostra Grátis. É um prazer estar aqui hoje conversando com você, falando um pouco sobre saúde. Muito bem, eu já de antemão quero aqui agradecer o doutor Eduardo Toledo, que teve um dia de muita atividade hoje, né? Como todos os outros profissionais, não só da saúde, da medicina, e que se dispõe a vir a ter aqui para responder e para falar e para agregar, trazer aqui toda a sua experiência. Ele que é um profissional da odontologia, especialista em bucomaxilofacial. Doutor Eduardo, nosso tema está na tela, que é a saúde bucal. Qual que é a importância, para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, das visitas preventivas ao dentista e de que forma essas visitas devem ocorrer? Então, Samuel, a gente costuma falar, né, quebrando o paradigma das pessoas que às vezes têm receio de ir ao dentista, por vários fatores. O que a gente usa falar normalmente é que quanto mais se vai ao dentista, menos dor você sente, menos dinheiro você gasta. É a máxima da importância da prevenção, né? Sempre o tratamento preventivo, ele é muito mais confortável e menos oneroso do que o tratamento curativo. Seja ele, na verdade, em qualquer área da saúde. Então, a importância de se ir periodicamente, de fazer as visitas periódicas ao dentista, é que você consegue antecipar e resolver os problemas antes que eles se agravem. Tinha uma máxima até um tempo atrás aí, que já está caindo por terra, de que você procurava o dentista apenas e tão somente quando, digamos, o dente doía. Isso aí já deve ser tirado de forma de qualquer vida, né? A pessoa deve procurar não apenas quando há dor, quando tem a crise. Com certeza. Até mesmo porque existem muitas patologias, existem muitos quadros que a gente chama de subclínico, ou seja, ele é imperceptível, o paciente não sente dor, não sente desconforto, não percebe nenhuma alteração clínica, né, que são os sinais, que são aqueles que a gente vê, e nem sente nenhum sintomas, não sente nenhum sintoma. Sintomas é aquilo que você sente, sinal é aquilo que você vê. Então, às vezes, sem sinais e sintomas perceptíveis pelo paciente,
existem alterações que podem estar acometendo o paciente, que podem até se agravar com o tempo, e um diagnóstico precoce normalmente é feito através das consultas preventivas e dos exames periódicos e preventivos, tanto exames clínicos quanto exames de imagem, podem evitar a progressão desses quadros, né, até a complicação de quadros nesse sentido. E esses cuidados devem começar em qual idade e esses cuidados valem para todas as idades? Os cuidados devem começar até dentro do útero. Hoje existe a odontologia intrauterina, como se pode dizer, que são intervenções com a gestante. Então, existem profissionais que são especializados e habilitados para fazer os tratamentos da gestante e do bebê neonato, e desde a tenra idade, tendo a possibilidade de ter o cuidado, né, que principalmente os pediatras que vão entrar nessa seara, vão ser os profissionais que vão ter a condição de diagnosticar e até de criar os hábitos já na criança de tenra idade, para que ela, no desenvolver da sua infância, ela não tenha nenhum trauma, nenhum medo e consiga ir regularmente ao dentista. Doutor Eduardo, ainda nesse primeiro bloco, você pode elencar para a gente alguma das formas preventivas que vão ajudar aí a paciente, a pessoa a ter uma saúde bucal de muita qualidade? E essas ações, eu gostaria que você mencionasse, que se tratam do consultório, mas também no dia a dia. O que a pessoa pode e deve fazer para contribuir para uma boa saúde bucal? Então, são os cuidados básicos de saúde bucal, né? A escovação deve ser feita sempre após as refeições, né? Ou preferencialmente após as refeições. A gente entende que tem pessoas com variadas profissões, que trabalham em profissões que às vezes não as permitem fazer a higienização logo após as refeições, mas sempre manter as refeições após as refeições, manter as higienizações após as refeições, a utilização do fio dental, a eleição de uma pasta de dente que seja adequada ao tipo de alimentação, ao tipo de dentição, até o tipo de estágio de vida que aquela pessoa está. E, obviamente, as visitas periódicas ao dentista, que vai ser onde ela vai receber todas essas orientações e tudo que ela precisa para manter uma vida saudável. Obviamente, iniciando pela prevenção. E já que estamos falando sobre a questão da prevenção, nós temos aí a popularmente conhecido como limpeza, que é a profilaxia, e muita gente tem dúvida, afinal de contas, de quanto em quanto tempo fazer a limpeza. Você pode responder para a gente qual que é a importância da profilaxia, doutor Eduardo Toledo? Sim, claro. Então, existe uma forma genérica que se diz que a profilaxia deve ser feita de 6 em 6 meses. Isso é uma média, que é um padrão talvez até mundial, que se é veiculado. E realmente, se uma pessoa que tiver com a saúde bucal em dia, que tiver sem nenhum problema, nenhuma alteração, o período de 6 em 6 meses pode ser um período interessante. Mas o que há de se observar é que a gente precisa fazer isso de maneira individualizada. Existem pacientes, por exemplo, os pacientes fumantes, ou aqueles que têm a doença periodontal, ou mesmo os pacientes que vão se submeter a alguma cirurgia oral, que têm a indicação e a necessidade de fazer a profilaxia mesmo antes de 6 meses. Tem paciente que tem indicação, passando por um período que a gente chama de adequação do meio bucal, nesse período inicial, às vezes fazer uma profilaxia a cada 2 meses ou a cada 3 meses, até que possa chegar num período de estabilidade, onde ele vai manter as suas visitas periódicas ao dentista com as profilaxias de 6 em 6 meses. Então, é uma regra geral, mas que deve ser sempre individualizada de acordo com cada caso, com cada paciente e com cada necessidade específica. E para a gente fechar esse primeiro bloco, doutor Eduardo, você pode falar para a gente aí quais são os riscos da falta de cuidado até para o aparecimento e surgimento de outras doenças? Aquela pessoa que não cuida bem? Essa é uma pergunta bastante genérica, né? Então, assim, os riscos iniciais, vamos começar das causas das mais simples, que seriam inflamações gengivais, o próprio aparecimento de cárie, né, os sangramentos gengivais, que podem ir se complicando
se tornando infecções mais graves, inclusive com comprometimento sistêmico. Acredito que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre cada situação, desde as mais simples até as formas que podem se agravar. Legal. Para você que está sintonizando a TV Candidez agora, com muito prazer, nesta terça-feira, hoje é dia 19 de maio, estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez a presença do cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Eduardo Toledo, cliente odontologia avançada. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem aqui em Divinópolis está em 2 endereços. Na Coronel João Notini, 126, onde tudo começou, e desde 2023, em novas e modernas instalações. Na Avenida Getúlio Vargas, 808, no segundo andar. Doutor Marcelo Dolabella, a doutora Camila Mourão estão lá de braços abertos para te receber. São 2 profissionais médicos da radiologia da mais alta competência aqui em Divinópolis. Outra imagem no segundo andar, na Getúlio Vargas 808. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde e você sempre pode aprender um pouco mais revendo estas entrevistas. Nós tivemos com os pediatras doutor Pedro Paulo e doutora Olga Nascimento. São 2 profissionais, eles da pediatria aqui da Divinópolis, estiveram falando sobre a questão da importância da vacinação. Nós tivemos também com a médica Mauritânia Aguiar, ela é médica dermatologista. Esteve conosco numa entrevista também bem agradável, ela que vai estar no dia 26, na próxima terça-feira, vai estar trazendo novidades a respeito dos últimos congressos que ela participou. Lécio Vasconcelos Júnior, ele é médico infectologista aqui da Divinópolis. Foi outra entrevista também bem agradável, bem pontual, onde ele destacou principalmente sobre a questão da dengue. E com o psiquiatra Dr. Marcos Boissu, ele falou sobre a questão do Setembro Amarelo e essa questão da importância da saúde mental. Nós tivemos agora recentemente em Belo Horizonte, no último sábado, o congresso da Dom Oncologia. Nós temos aí um VT, Túlio. Aí sim, a Dom Oncologia promoveu esse grande evento que foi realizado no Conservatório da UFMG, em Belo Horizonte, que fica ali na Avenida Afonso Pena. 109 profissionais estiveram presentes, trazendo muita informação com relação a essa questão do simpósio.
Inovação, Humanização e Futuro, um evento científico essencial focado em abordar de forma integrada o futuro da oncologia. Um abraço à doutora Angélica Nogueira Rodrigues, doutora Aline Lauda e toda a equipe. E hoje aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo, eu estou tendo o prazer de receber o cirurgião bucomaxilofacial, doutor Eduardo Toledo, que participa conosco pela primeira vez. Doutor Eduardo, nesse bloco a gente sempre faz aqui um ping-pong e uma interatividade com esse entrevistado, para que o público que está nos acompanhando agora possa conhecer um pouco mais quem é esse nosso entrevistado. E como você é a primeira vez que vem aqui, eu queria que você contasse para a gente como é que é a história de vida do Eduardo lá atrás e como é que foi a sua caminhada rumo à odontologia. Primeira pergunta, você é de Divinópolis? Sim, sou divinopolitano, da região aqui do centro, Esplanada. Fui criado aqui no centro Esplanada, ali na região da rua João Morato, e sou filho da terrinha, com muito prazer. Que legal. E como é que foi? Muito orgulho. E como é que foi essa sua caminhada rumo à odontologia? Desde cedo já tinha essa meta, sim, essa visão? Sim, eu sempre, desde quando eu já amadureci e já fui pensar em profissão, eu estudei no Colégio Roberto Carneiro, e colégio do qual tenho muito orgulho. Muitos amigos, dos meus grandes amigos, foram construídos lá e que eu carrego para a vida toda. E quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a profissão, nas próprias aulas de orientação vocacional, palestras, na verdade, de orientação vocacional, e nas próprias idas ao dentista, quando eu já tinha uma certa idade, eu me apaixonei pela profissão. Tanto é que eu nunca tentei fazer outro curso, nunca prestei vestibular para outro curso. Foi sempre odontologia, desde que eu conheci a profissão, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei pela profissão e corri atrás do meu sonho e busquei. E essa foi a minha caminhada rumo à odontologia. E depois da odontologia vieram aí outras especializações? Não, né? aí isso foi uma caminhada rumo à odontologia. Eu aí entrei na faculdade, me graduei na Universidade de Itaúna, outro local onde eu fiz grandes amigos, dos quais também eu carrego até hoje, amigos e colegas de profissão, que fazem parte da minha vida até hoje. Tenho muito orgulho de ter estudado em Itaúna também, uma faculdade com história maravilhosa. Se não me engano agora, se não me falha a memória, são 65 anos de história da Faculdade de Odontologia da Universidade de Itaúna. Depois pode até confirmar com a produção se esse número está correto. Vamos confirmar não tenho certeza, são 65 anos mesmo. Já entrevistamos aqui o Marlúcio, já entrevistamos aqui o Stênio também, são dois professores lá, né? Tive o prazer de tê-los como professor e como colegas de trabalho. Já trabalhei na clínica deles e... Que legal. Mais do que um prazer, foi uma honra. Um abraço, Marlúcio, um abraço, Stênio. São grandes colegas de profissão. E essa busca pelo bucomaxilofacial e outras? E aí, dentro da odontologia, já na graduação, eu tive uma facilidade muito grande com a cirurgia, uma coisa que foi meio que natural. Então, os colegas, a gente sempre tinha um trio que fazia cirurgias. Então, sempre no trio, era um cirurgião, um circulante e um auxiliar. Os meus dois colegas não gostavam muito de operar e deixavam a cirurgia para mim, ficavam sempre como circulante, como auxiliar. Então, eu tive essa facilidade já desde a graduação e isso eu carreguei para pós-graduação. Mas um fato curioso que às vezes muita gente não sabe, por eu ser cirurgião bucomaxilofacial, quando eu me formei, antes de eu fazer a especialidade de cirurgia, que eu achei que eu já sabia muito pelo fato da faculdade, eu fiz uma especialização em prótese, fiz a pós-graduação em prótese, que era uma área da qual eu tinha muita dificuldade na faculdade. E eu aprendi muito, foi lá em Lavras, com o Dr. Tovar Loureiro, um profissional excepcional. Nós tínhamos um pessoal da USP que vinha lecionar no curso, então foi uma formação que me deu uma bagagem muito grande, tanto como base para a implantodontia, que eu exerço hoje, como base para a profissão mesmo. Então, eu também atuo muito como protesista, que é o dentista que faz próteses, aqueles trabalhos que vão para o laboratório, que vem, diferente daqueles que são confeccionados direto na boca do paciente. Então, essa foi a minha história com a prótese, que veio antes da cirurgia. Por eu achar que eu sabia alguma coisa de cirurgia, eu acabei vindo a fazer cirurgia um pouco depois, que foi em 2008, quando eu ingressei na cirurgia bucomaxilofacial.
E aí sim, eu vi que eu não sabia nada. Eu vi que eu tinha muito a aprender, ainda tenho até hoje. Mas foi na cirurgia bucomaxilofacial que eu vi o quão profunda é essa especialidade, o quão profunda é a odontologia, o quão complexa é a odontologia, o quanto requer dedicação, o quanto requer cuidado e o quanto requer trabalho duro mesmo. Então, basicamente, essa foi a trajetória até chegar na bucomaxilo. Doutor Eduardo, e essa importância do acolhimento ao paciente, como é que você vê isso hoje? Isso é fundamental, né, Samuel? Sobretudo hoje, em que vivemos uma época de tantos transtornos psicológicos, psiquiátricos. Hoje, o paciente que nos busca, ele não busca apenas com uma demanda clínica odontológica. Ele nos busca como um ser humano, com suas aflições, com as suas necessidades. E é fundamental que a gente tenha esse olhar de acolhimento, que a gente enxergue o paciente com tudo que ele é e com tudo que ele tem. Muito além de uma boca, muito além de um problema, muito além de uma queixa, como um ser humano que tem angústias, que tem frustrações, que tem expectativas. Então é importante, é fundamental que a gente faça essa leitura do paciente como um todo, até para que tenhamos um resultado satisfatório com o tratamento. Porque muitas das vezes a gente executa um tratamento maravilhoso, um tratamento que ficou clinicamente perfeito, um tratamento irretocável do ponto de vista clínico, odontológico. No entanto, o paciente fica insatisfeito, às vezes porque ele não teve as suas necessidades atendidas, ele não se sentiu acolhido, ele não se sentiu bem e acaba sendo uma frustração para o paciente, para o profissional. Então, assim, eu acredito que dentro de pouco tempo a gente vai ter uma especialidade odontológica, seja ela específica ou não, mas dirigida para esse acolhimento, para esse tratamento, para esse lidar com pessoas. Porque esse é um fator que está muito em voga e hoje em dia é cada vez mais notório. Como as pessoas chegam com essas necessidades, esse tipo de demanda. E aí tem paciente de todo tipo, né? Tem aquele que demora muito ir ao consultório, tem aquele que já é mais frequente também. A Maria das Graças dizendo que lembra de você quando você estava aqui na Rua Goiás, entre a 7 de setembro e a 21 de abril. Aquele dente já tem um bom tempo aqui no Prêmio Tower. Acho que você também lembra, né? Lembro de lá, lembro bastante tempo. Eu sei, você também se lembra dessa época. E como é que foi essa mudança? Sim, então, após a graduação, né, eu me formei, fui exercer especialidades. Eu trabalhei o primeiro ano como profissional em Itaúna. Eu trabalhava em Itaúna e vim e voltava todos os dias. E ficou quanto tempo lá em Itaúna? Um ano. Foi exatamente por um ano. Excelente experiência. Trabalhei numa clínica lá muito bacana, tive a oportunidade de executar muita coisa, de aprender muita coisa. Porém, se torna cansativo. Já tinham 4 anos de faculdade. Mais um ano nesse vai-vem de estrada, né? E mais um ano trabalhando. Então, foi quando surgiu a oportunidade de entrar como prestador de serviço nessa clínica que você conheceu na Rua Goiás. Eu entrei lá como prestador de serviço, como parceiro, né? Acabei me tornando sócio. Então o nome já existia já? Não, fui eu que criei, fui eu que batizei. Lá não existia, não tinha um nome batizado. Foi quando eu me tornei sócio da minha antiga sócia, né? Para a qual eu prestava serviço. Propus a ela uma sociedade, que à época, se não me engano, foi um sistema de arrendamento, mas enfim, a gente acabou fazendo essa parceria, onde surgiu o nome Clidente, e após um tempo, ela, como era de Alfenas, tinha família em Alfenas, ela acabou se mudando e eu acabei comprando a parte dela e fiquei, a Clidente fiquei como proprietário da Clidente. Que bacana. Isso aí Clidente vai fazer 23 anos. Eu faço 24 anos de formado esse ano, Clidente que faz 23 em agosto. Que legal. E desde quando na Rua São Paulo 335, aqui no Prêmio Tower, no 5º andar, na sala 501, essa estrutura? Desde a pandemia, Samuel. Nós nos mudamos na época da pandemia. 2020? 21. Ainda estava na pandemia, abril de 2021 a gente... Estava completando um ano de pandemia praticamente. A gente concluiu a mudança em 2021. Era um momento de muita incerteza, né, Sem Eduardo? dúvida, um momento de muita incerteza. A princípio, nós fomos... uma das coisas que nos fez tomar a decisão foi a questão da acessibilidade. Inclusive, é uma questão que está muito em voga hoje na odontologia. Inclusive, nós temos um grupo de dentistas onde está sendo discutido a questão da acessibilidade para aqueles profissionais que trabalham em prédios antigos que não conseguem, não só prédios, né, em locais antigos que não conseguem adequar as normas atuais de acessibilidade. Até no nosso grupo hoje está tendo uma discussão sobre isso, com apoio do nosso CRO, que
está sendo fundamental, que inclusive a presidente é uma colega nossa aqui de Divinópolis, atual presidente do CROMG, a doutora Marina Mendes, pessoa de excelente qualidade, tive a oportunidade de trabalhar com ela, pessoa sensacional, mando um beijo para a Marina aqui. E então foi a questão da acessibilidade que nos fez buscar um ambiente onde fosse possível a gente montar uma clínica que tivesse acessibilidade e que tivesse adequada às normas da vigilância sanitária. Mas só abrindo um parêntese, e caso você não queira dar prosseguimento, fique bem à vontade. Os dentistas, eles reclamam de tantas exigências que são feitas aqui, tanto pela vigilância sanitária, quanto... Não estou querendo deixar você numa saia justa e repetindo, caso você não queira dar sequência, mas é porque eu fiquei um pouco curioso, porque vocês têm um grupo de dentistas, né? Sim, temos um grupo. Eu conheço vários outros profissionais também aqui em Divinópolis, quando vão abrir uma clínica, é uma dificuldade danada para ter todos os alvarás ali para abrir para funcionar. Sim, existe essa dificuldade, existem aqueles profissionais que já estão naquelas edificações desde muito tempo, de muito tempo, que são feitas adaptações e adequações de acordo com as possibilidades. Então, assim, a gente vive buscando um bom senso, uma coisa que possa estar de acordo com as normas, com as leis da vigilância sanitária, que possa atender bem aos pacientes e que também não sacrifique os profissionais, sobretudo aqueles que já têm os seus consultórios construídos há mais tempo. À época, nós tivemos até uma reunião na Câmara, eu tive a oportunidade de estar junto com o nosso delegado à época, que era o Dr. Jean, e nós conseguimos também o presidente do CRO de Minas à época, que foi o Rafael, que esteve aqui conosco, nos ajudando em relação a isso com a vigilância, mas assim, que a gente tentasse, que se marcasse um marco zero, a partir de agora não se pode dar nenhum licenciamento mais onde não tenha a acessibilidade, enfim, tentando achar situações, achar adequações para uma situação que aflige vários profissionais. Ou seja, para atender bem o paciente que vai à clínica, mas ao mesmo tempo também para que não sobrecarregue tanto na questão de várias mudanças estruturais que devem ser feitas, não é isso? Exatamente. A gente tentar utilizar o bom senso para chegar no melhor caminho, na melhor alternativa. Legal. O Dudu, para a gente dar sequência nesse bloco agora, a gente já está quase terminando ele, porque a gente dedicou muito para falar aqui do Dr. Eduardo Dolido, da própria Clidente. Quais são os principais problemas bucais hoje que você elencaria que são de grande dificuldade dos pacientes? Bom, como hoje eu estou numa clínica multidisciplinar, nós temos hoje profissionais que atendem em todas as áreas, hoje a gente atende os mais variados problemas, até mesmo pela especialidade, eu recebo muitas indicações com problemas muito graves. Quando a gente fala de gravidade, a gente tem que dividir o que é a prevalência, né? Quais que são os problemas mais comuns, que são aqueles rotineiros, as lesões cariosas, as doenças periodontais, inflamações, infecções gengivais, até os casos mais graves de traumatismo, né? De traumas graves, que são às vezes atendidos até em ambiente hospitalar, de tumores. Então, hoje, na Clidente, hoje a gente tem... a gente atende desde os procedimentos mais simples aos mais graves e mais avançados. A gente tem uma gama muito grande de procedimentos e uma variedade muito grande de casos, dos quais a gente tem oportunidade de nos deparar. E para fechar esse bloco, quais são os atendimentos que são feitos também ali por todos os outros profissionais? Você pode falar para a gente? Sim, hoje nós temos profissionais que atuam na endodontia, que são os profissionais que fazem canal, aqueles que atuam na periodontia, que atendem os problemas gengivais, a pediatria, são profissionais que atendem crianças, a ortodontia, aqueles que fazem a colocação de aparelho, a implantodontia, os profissionais de estética, os profissionais de prótese, além disso, atendimentos de dores articulares, que são as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares, e por aí vai. Legal. Basicamente, atendemos todas as especialidades da odontologia. Doutor Eduardo, a gente vai ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo, a nossa equipe também avisando aqui. Você pode continuar participando conosco. No próximo bloco, a gente vai voltar com perguntas dos telespectadores. Com muito prazer, hoje a gente está recebendo cirurgião bucomaxilofacial, doutor Eduardo Toledo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Reforçando mais uma vez que a Ultra Imagem aqui em Divinópolis está localizada no novo endereço com uma ampla e moderna instalação na Getúlio Vargas 808, no segundo andar. Doutor Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão estão lá de braços abertos para te receber. Nós temos aí uma imagem da Ultra Imagem. Outra imagem onde tudo começou foi na Getúlio Vargas 126 e agora no novo endereço na Getúlio Vargas 808 no segundo andar. Meu abraço para toda a equipe da Ultra Imagem. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no canal do YouTube, nós tivemos a presença do médico Jander Castro. Ele é pulmonologista, esteve conosco destacando sobre a questão dos problemas respiratórios e dos testes. Médico Eduardo Duca. Ele é ginecologista, esteve conosco trazendo informações importantes da importância do pré-natal. A psicóloga Marcela Prado foi outra profissional que também esteve conosco, trazendo informações importantes sobre a saúde mental. E a médica Aline Lauda, oncologista da Oncologia, que trouxe informações sobre a questão da prevenção do câncer de pulmão. No dia 18 de outubro vai ser o Dia do Médico e a Unimed Divinópolis está promovendo uma corrida sensacional. Essa corrida vai estar confirmada para o Divinópolis Clube. Dia 18, são 6,2 quilômetros. Você pode entrar no site para você fazer a sua inscrição. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, com muito prazer hoje recebendo o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Eduardo Toledo. Clidente Odontologia Avançada. A odontologia evoluiu muito, existem tratamentos extremamente modernos, nós podemos dizer assim, Dr. Eduardo Toledo? Sim, sem dúvida, Samuel. Assim como a medicina, né, e a odontologia tem tido avanços significativos. Haja visto que nós estamos passando para a era digital. Estamos na era digital, né? Nós viemos de uma era analógica, assim, você, assim como eu, somos a ponte entre a era analógica e a era digital. A odontologia também vive essa transição, está vivendo essa transição. Então, hoje, não só em mídias sociais, em redes sociais, na própria execução dos procedimentos, na execução dos trabalhos, a gente tem visto cada dia mais a presença da tecnologia, do digital, né, no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Você falava no primeiro bloco sobre a questão da prevenção. A prevenção ela é tão importante porque ela pode evitar várias doenças. Está pedindo aqui o Kleber para você reforçar para a gente. Obrigado, Kleber, pela sua participação. Ele mora no bairro Niterói. Kleber, sim, nós estamos falando sobre a prevenção. Realmente, né, são várias doenças, vários problemas de saúde, inclusive de um modo geral, que podem ser evitados através da prevenção. Tanto a prevenção pelas avaliações clínicas, quanto a prevenção através dos exames laboratoriais e exames de imagem.
existem vários casos e relatos de pacientes com infecções permanentes em várias partes do corpo. Dentre elas, a mais grave pode ser considerada a endocardite bacteriana, que tem sua origem em focos dentários, né? Ou seja, em infecções que se iniciaram na cavidade bucal, que às vezes através de um raio-x de rotina, através de um tratamento muito simples, poderiam ser evitadas. Muito bem. Mas que às vezes se tornam casos bastante graves. Legal. Olha só a pergunta aqui da Gabriela do bairro Cidil. Existe alguma relação entre ansiedade e problemas na saúde bucal, como, por exemplo, o bruxismo ou dores na mandíbula? Obrigado, Gabriela, pela sua pergunta. Doutor Eduardo Toledo vai te responder. Gabriela, sim. Existe uma relação muito próxima em relação a isso. Inclusive, existe uma especialidade da odontologia, que é a especialidade em disfunções temporomandibulares, as DTMs, que trata diretamente desse assunto. Então, o que a gente observa é que, às vezes, os pacientes que passam por períodos de estresse, por períodos de ansiedade exacerbada, podem desenvolver hábitos parafuncionais que venham a causar disfunções, certo? Essas disfunções podem se manifestar através de problemas articulares, né, que são nas articulações, sobretudo nas articulações temporomandibulares, problemas musculares, que são as mialgias, as dores musculares, que podem levar a cefaleias tensionais, né, que são as dores de cabeça devido a essa nevralgia, a essa mialgia, e, por fim, a problemas dentários, né, que são reflexos diretos nos dentes. Podem ser trincas, desgaste, até mesmo dentes que sofram mobilidade devido a esses hábitos parafuncionais. Doutor Eduardo, comenta pra gente, tem relação da saúde bucal com a saúde geral do paciente? Como é que é essa relação? Sem dúvida. É uma simbiose, né? É um organismo. A gente não trata de boca, a gente não trata de dente, a gente trata de pessoas, de seres humanos. Então, o sistema estomatognático, que é o qual nós somos responsáveis, quando se fala dentista, a terminologia dentista, se remete a dente. Mas, na verdade, a odontologia forma profissionais que tratam do sistema estomatognático, que está envolvido. Acaba aqui um parênteses, eu não estou falando só da especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, não. Estou falando de todas as especialidades da odontologia. Nós tratamos do sistema estomatognático, que envolve dente, envolve osso, envolve mucosa, envolve todo o sistema que faz o início, né, do processo digestivo, que está envolvido na fala, né, na deglutição, nas expressões faciais. Então, tudo isso está envolvido. É um sistema que vai muito além de dente e que faz, logicamente, obviamente, faz parte da saúde do modo geral. Muito bem. A Miriam está mandando aqui uma pergunta muito trivial que nós já abordamos também. Olá, Samuel. Boa noite. Doutor Eduardo, qual que é a melhor forma de higienização bucal para a prevenção de cáries, principalmente após as refeições? Miriam, sou aqui do centro de Divinópolis. Obrigado, Miriam, pela sua pergunta. Então, a forma mais usual, correta e básica é a utilização da escova de dente e do fio dental sempre após as refeições. Quando isso não é possível, que se faça de maneira efetiva após a última refeição, né, antes de dormir. É a escovação mais importante. Se a pessoa tiver deslizada ali durante o dia, que na última ela faça bem caprichada, porque no período noturno, no período de sono, é onde diminui o fluxo salivar e aumenta o pH da cavidade oral. É onde as bactérias têm uma função maior, vamos dizer assim. E se elas encontrarem o substrato, que é o restinho da comida que está ali, elas vão produzir mais ácidos e vão agredir mais os dentes, a gengiva e assim por diante. Então, a última escovação ela é fundamental, é a mais importante de todas e deve ser feita de maneira exímia, deve ser feita de maneira muito efetiva. A questão da falta de um dente, né? A gente fala isso, parece que é uma coisa muito simples, mas ela pode causar um mal-estar muito grande para a pessoa, até numa questão de autoestima, essa falta de dente. De forma que ela pode impactar esse paciente, essa pessoa? Sim, como já chegou casos, acredito eu, para você? Sim. O que acontece? A gente vê muitos casos de pessoas que falam: um dente não vai fazer falta, é um dente lá atrás, é um dente assim, não vai fazer falta.
O que eu acabei de falar de sistema estomatognático, que é o sistema mastigatório, o sistema todo facial, que está tudo interligado. Todos os dentes têm a sua importância nesse sistema. Então, quando a gente tem as arcadas articuladas e encaixadas, se houver algum desequilíbrio, a princípio, às vezes é imperceptível, a pessoa não consegue perceber o que isso causa. Mas os dentes se movimentam, os dentes não estão fincados no osso, eles não são grudados, eles não estão estáticos, apesar de ser um tecido duro, de ser uma coisa dura que a pessoa vê como uma coisa estática, não é. O dente é um órgão e ele movimenta dentro da cavidade oral. Essa movimentação pode levar a diferentes posições que vão desequilibrando todo o sistema. Então, um dente que você perde um dente de baixo, o de cima começa a descer, o do lado começa a migrar, e isso vai expondo áreas do dente que são mais susceptíveis à doença, que são mais susceptíveis à cárie, à infecção e assim por diante. Então vai virando uma bola de neve. Um dente que foi perdido e não foi substituído com teta pode levar a uma série de alterações que vão poder se agravar cada vez mais. Muito bem, uma telespectadora que não quis se identificar, mas mandou uma pergunta interessante. Olá, Samuel, boa noite. Qual foi o caso mais desafiador que você já precisou resolver no bucomaxilofacial? Obrigado pela sua pergunta. Eu não vou nem entrar no aspecto hospitalar, porque no aspecto hospitalar a gente já viu cada coisa que foge muito da nossa realidade da odontologia. Eu tive um caso grave de consultório, de hemorragia, nós iniciamos um procedimento, o paciente estava monitorado com pressão, estava tudo certo, e durante o procedimento ele teve uma crise hipertensiva e estava passando por um procedimento cirúrgico, e nós tivemos que acionar na época acho que não existia nem SAMU, acho que foi até o Corpo de Bombeiros na época, foi na época da Goiás. Nós tivemos que acionar uma ambulância e conduzi-la até o hospital, para que no bloco cirúrgico nós conseguíssemos estabilizar. Agora, dentro do hospital, eu trabalhei aí durante 8 anos no Hospital João 23 em Belo Horizonte. Aqui em Divinópolis também tivemos uns casos hospitalares mais graves, mas já aí foge um pouquinho da nossa odontologia trivial. Legal, hoje a gente está recebendo com muito prazer o bucomaxilofacial, doutor Eduardo Toledo. O dentista está aqui conosco hoje para responder várias perguntas. Você pode continuar participando conosco. Nós estamos abordando o tema saúde bucal como um todo. E para a gente fechar esse bloco, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a questão da tecnologia. Você é um profissional que acompanha muito a tecnologia. Sim. Que a tecnologia mudou e está mudando, que parece que nunca para, né? Sim. A odontologia e como é que vocês, profissionais, recebem essa mudança e de que forma isso agrega para o paciente? Então, o que acontece? Eu vejo com bons olhos a tecnologia, é uma coisa da qual não se tem como desvincular, ela chegou para ficar. Hoje em dia todo mundo tem um celular à mão, isso era improvável há 20 anos atrás, todo mundo tem um celular à mão, bem ou mal todo mundo sabe mexer em celular, sabe lidar com o celular. No entanto, a odontologia, dentro de uma profissão tão complexa como a odontologia, ela vem como uma ferramenta para otimizar, melhorar o trabalho dos profissionais. Eu brinco, Samuel, que se você não for um bom piloto, se você não souber pilotar bem um carro, tanto faz se você tiver um Fusquinha ou uma Ferrari, você não vai pilotar. Não vai ser a Ferrari que vai te tornar um bom piloto. A tecnologia veio para isso, mas eu gosto de deixar claro que para que a pessoa utilize a tecnologia, ela tem que saber odontologia. Ela tem que saber o básico para que a tecnologia venha como uma ferramenta para otimizar, para melhorar, para diminuir custos, para otimizar processos, para aumentar a exatidão, mas o básico bem feito é fundamental. Eu ainda sou a moda antiga e sou a favor e acredito que se fazer o básico bem feito é fundamental. Ok, o profissional tem que estar atento às mudanças da tecnologia, Com mas certeza. Ao mesmo tempo rever tudo aquilo que foi aprendido lá na Exatamente. graduação lá atrás. Ter consolidado a sua base, uma base forte, bem consolidada, com princípios fundamentais bem consolidados, para que ele possa fazer uso dessa tecnologia, aprimorando a profissão, aprimorando a experiência do paciente,
e otimizando, do modo geral, o seu trabalho. Nós temos aqui 3 perguntas relacionadas à questão do bruxismo. É incrível que as pessoas reclamam muito da questão do bruxismo. Qual que é o melhor tratamento hoje para o bruxismo e se pode ser evitado? É o que nós comentamos, né? Quando eu falei sobre a questão dos pacientes que nos procuram, pacientes que estão passando por vários problemas, ou que têm algumas questões psicológicas, psiquiátricas, sejam elas diagnosticadas ou não, o paciente nos procura às vezes com um sintoma, que é o bruxismo. Mas as causas do bruxismo geralmente são multifatoriais. Elas estão ligadas a alterações comportamentais, a experiências desagradáveis que tenham passado pela vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Enfim, as causas do bruxismo são diversas. E também os tratamentos devem passar por toda uma questão comportamental que deve ser observada e tratada. No entanto, dentro da odontologia, o que se tem, que a gente consegue fazer para esses pacientes é a medicação, que a gente consegue entrar com a medicação. A gente tem tratamentos com a laser terapia, que hoje é um tratamento que ajuda bastante. Os tratamentos de fisioterapia, que podem ser feitos tanto pelos profissionais da odontologia, quanto especificamente pelos fisioterapeutas, que haja visto profissionais que executam isso de maneira extraordinária. Fisioterapeutas especialistas nessa área de fisioterapia facial, além das placas, que são os tratamentos corriqueiros mais comuns, né, que às vezes promovem um relaxamento muscular, uma proteção dos dentes. Então, assim, é uma gama de tratamentos que deve ser abordada mediante uma consulta com um profissional especialista. E a questão da ansiedade tem uma ligação direta também com o bruxismo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente, como profissional da odontologia, talvez uma medida não tão ampla, né? Nós não somos profissionais habilitados para tratamento de crise de ansiedade, de problemas psiquiátricos mais graves. No entanto, a gente, como prescritores, para tirar um paciente da fase aguda, para promover um relaxamento, existem determinados medicamentos que a gente pode administrar e prescrever para essa situação inicial. Obviamente, se diagnosticado um problema mais grave, um problema psiquiátrico, ele deverá procurar um profissional especializado para conduzir o tratamento de maneira correta e dentro da sua especialidade, né? Legal. Olha só, eu vou chamar agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência, no fechamento do programa de hoje. É um minuto só. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olha só, no dia 5 de julho nós teremos aqui em Divinópolis Brasil em Ação Runners, uma corrida de rua importante que vai ser no bairro Liberdade. A médica Marcela Brasil gravou um vídeo e mandou pra gente. Dia 5 de julho, às 8 horas da manhã, vai ser a largada da Brasil em Ação Running,
uma corrida 100% beneficente que está sendo promovida por mim, doutora Marcela Brasil, e por um time extenso de patrocinadores e apoiadores. Eu espero vocês para cuidar da saúde, do bem-estar e participar conosco. Vão ter corridas de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e uma corrida kids. Além de ser um domingo muito especial, onde vamos ter food trucks, shows ao vivo e muitas ativações para vocês passarem um lindo domingo em família. Espero todo mundo, as inscrições já estão abertas. Um abraço para Marcela Brasil, portanto essa corrida é importante, não fique de fora. Um abraço para o Fabrício Reis, que é um dos organizadores. Hoje, com muito prazer, estou recebendo aqui o cirurgião bucomaxilofacial, o doutor Eduardo Toledo. A gente está caminhando para o final do programa de hoje. Vamos tentar fazer aqui mais algumas perguntas. Nós não falamos sobre a questão do implante. O que é importante a pessoa saber sobre a questão do implante e quando é que ele vai ser necessário? Pode ser por um trauma, mas pode ser também por alguma patologia? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o implante é um tratamento que é um dos tratamentos mais procurados, né, na odontologia. Eu, como profissional especialista e já há um tempo nessa área, tenho observado que a principal preocupação das pessoas é em relação à falha ou aquele dente perdido ali naquele momento, sobre a necessidade de fazer o implante. E muitas das vezes é negligenciado a saúde bucal do modo geral. Muitas vezes eu já falei com um paciente que me procurou para fazer um implante, seguinte, amigo, esse dente já está perdido, esse aí você perdeu, não preocupa com ele, preocupa com os que você ainda tem, porque o que você ainda tem como recuperar. Esse que está perdido, a gente vai recuperar os outros, vai fazer adequação do meio bucal, vai melhorar a sua situação de saúde, vai eliminar os focos de infecção, cuidar dos que ainda estão aí e planejar a sua reabilitação desse que foi perdido. Então, às vezes a pessoa, no afã ali de resolver, de querer tampar a falha, vamos dizer assim, esquece que ela precisa focar ali na melhoria da saúde bucal, porque não vai adiantar muita coisa repor aquele ali que foi perdido, mantendo uma saúde bucal inadequada, uma higienização inadequada, toda uma circunstância que levou aquele dente a ser perdido. Se a situação for mantida, vai acabar perdendo os outros. Então tem que se mudar primeiro a forma do paciente enxergar essa abordagem, trabalhar isso tudo primeiro, para daí sim a gente partir para a execução do implante e dando condições para o paciente para manter não só o implante como os outros dentes, porque muito engano a pessoa que acha que perdeu o dente, colocou o implante, o problema dela está resolvido. Da mesma forma que ela perdeu o dente, ela pode vir a perder o implante que foi colocado. Então, tem que se abordar de maneira mais assertiva essas questões. O José Mendes de Carmo do Cajuru pergunta se tem algum caso que a pessoa pode não ter condições de passar pelo implante. Existe sim. Existem alguns casos, existem alguns fatores sistêmicos, né, alguns problemas sistêmicos que inviabilizam o paciente a se submeter à cirurgia. Os pacientes fumantes têm uma taxa de sucesso muito reduzida em relação aos pacientes não fumantes. Então, a taxa de o fumante não pode fazer implante? Não é assim. Apesar de que eu tenho colegas um pouco mais radicais que falam que não fazem implantes em pacientes fumantes. Mas o tabagismo, ele diminui a taxa, isso tem em literatura, tem descrito em literatura. O tabagismo diminui, se não me engano, até 20%, 25% a taxa de sucesso do tratamento com implante. Logicamente, além de problemas sistêmicos e problemas locais, né? Algumas patologias locais, que podem ser reversíveis ou não, podem inviabilizar a instalação dos implantes. Mas, de um modo geral, é um tratamento seguro, é um tratamento que praticamente todo mundo pode ser submetido a ele, desde que seja feito de maneira adequada. Olha esse caso. Olá, Samuel, boa noite, eu sou Maria Cleusa, moro aqui na Vila João Cota. Gostaria de saber do doutor Eduardo, tenho 62 anos, uso já dentadura, mas eu gostaria de saber se devo fazer a troca para o implante. Então, o que a gente fala, né? A pessoa que já usa a prótese total, que é a dentadura, a gente chama de prótese total removível. Ela substitui todos os dentes e ela é removível. A pessoa que já usa a prótese total removível e substitui pela prótese fixa,
fixa sobre implantes, ela tem assim um relato que é impressionante, Samuel, sobre a questão de qualidade de vida, sobre a questão de sentir o sabor dos alimentos, sobre a questão da segurança, até mesmo para fazer um exame médico, não ter o constrangimento de remover uma prótese para ser submetida a um exame médico. Então, assim, para esse tipo de pessoa que já usa a prótese total, a indicação ela é assim, vamos dizer que quase que 100%, logicamente. Tem que se avaliar fatores sistêmicos e locais, mas para esse tipo de pessoa, a indicação ela é quase que absoluta. E outra pergunta aqui é sobre a questão do enxerto. Samuel, pode acontecer casos de precisar de fazer enxerto na questão do implante? Está dizendo que não é com ela, mas é com o pai que precisa fazer o implante. Sim, sem dúvida, Samuel. O enxerto é um subterfúgio, né? É uma técnica que é usada para que a gente consiga obter um osso em qualidade e quantidade suficiente para a instalação dos implantes. Então, existe uma gama enorme de enxertos, muitas vezes ossos, outras vezes gengivais, que são necessários para que seja reposto ali aquele leito, que vai ser o leito receptor do implante, que aquilo fique saudável de maneira a se poder fazer a instalação dos implantes e ter uma previsibilidade, saber que aquele implante vai poder perdurar, levando-se em consideração que ele tem uma base forte, uma base que vai conseguir mantê-lo ali. Tem uma pergunta para a gente finalizar esse tema do implante hoje no programa Mostra Graças à Saúde, que eu acredito que você deva receber sempre quando vai abordar essa questão desse caso do implante. É se o implante causa dor. Que tipo de resposta você pode dar para o telespectador que tem um pouco de receio com relação a esse tratamento, que muita gente para e pergunta, isso vai me causar muito incômodo? Essa pergunta ela é muito normal e ela é pertinente porque se uma pessoa chega a ponto de necessitar fazer o implante, é porque ela já sofreu dor. Em algum momento ela teve dor. Ela teve dor para fazer a remoção do dente, talvez ela teve dor para fazer um canal que precedeu a remoção desse dente, ela teve dor de alguma forma que a levou alguma patologia que ela teve, a levou a sentir dor e que fez com que ela perdesse aquele dente. Então, é muito normal a pessoa ter esse tipo de questionamento sobre isso, tendo em vista a história pregressa pela qual provavelmente ela já passou. No entanto, o procedimento de implante, via de regra, ele é praticamente indolor, haja vista a anestesia que é aplicada e todo o procedimento que é feito. Geralmente, às vezes, outros procedimentos que às vezes a pessoa teve que passar anteriormente, talvez até mesmo a remoção de um dente, pode ter causado até mais dor, com certeza foi um pouco mais desagradável até do que eventualmente o implante poderia ser. Muito bem, a nossa equipe está me dizendo que agora que nós já estamos que encerrar o programa, eu quero aqui agradecer ao doutor Eduardo Toledo, agradecer toda a equipe. Nosso muito obrigado lá da Clidente da Odontologia Avançada, na rua São Paulo 335, no 5º andar. Qual que é o recado final? Túlio vai colocar aí o seu contato, que é o 3221-9334. Obrigado aí ao Túlio e toda a equipe da retaguarda. Qual que é a mensagem final que você pode passar agora para o telespectador que está acompanhando o programa de hoje dentro desse tema da saúde bucal e que você julga como mais importante? Então, primeiramente, Samuel, agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui falando sobre saúde, né? Eu costumo falar que a gente fala de saúde, a saúde começa pela boca. Então, não deixe de fazer as suas manutenções preventivas, de manter as suas idas regularmente ao dentista. A saúde realmente começa pela boca. Cada dia mais as tecnologias estão aí para nos ajudar. Temos em Divinópolis profissionais de excelente qualidade, profissionais que estão trabalhando e levando a odontologia a sério, ao ponto que também temos profissionais que infelizmente não vão por esse caminho, mas cuidem da sua saúde. Vou deixar aqui o recado aqui da clínica. A Clidente está de portas abertas, somos uma clínica multidisciplinar, temos profissionais para atendê-los em todas as áreas e será um prazer recebê-los. E lá na Clidente a gente fala, cuidamos bem da sua saúde para que você tenha sempre um belo sorriso. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, 13h, no domingo, 21h. Breve, você vai ver esta entrevista no canal no YouTube. Para você que nos acompanhou nessa terça-feira, o nosso melhor, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite, doutor Eduardo.
Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, obrigado.